Arcanjo Miguel é singularmente identificado como tal na Bíblia, conforme destacado em Judas 9. O termo arcanjo derivado do latim sugere liderança, governança ou a posição de um anjo poderoso. Esse título eleva Miguel à posição de anjo superior, considerado o primeiro príncipe celestial de acordo com a posição divina. O versículo 9 de Judas, capítulo 1, relata a contenda entre o arcanjo Miguel e o diabo pelo corpo de Moisés. Notavelmente, Miguel, mesmo nesse conflito, optou por não proferir uma acusação vergonhosa, mas afirmou: "O Senhor te repreende". A narrativa reforça a singularidade de Miguel na categoria de arcanjo. A designação arcanjo tem raízes na palavra latina que significa cabeça, tornando esse anjo o mais eminente entre todos os santos anjos. O nome Miguel em si apresenta uma pergunta profunda: quem é como Deus? Infelizmente, muitos que usam esse nome para seus filhos desconhecem seu significado. Seria enriquecedor se as pessoas associassem esse nome à reverência por Deus, como sugere as citações angélicas nas Escrituras, onde o entusiasmo da criação, em detrimento ao de seu Criador, é frequentemente repreendida. Assim, o nome Miguel, o arcanjo, serve como um lembrete para fixarmos nosso olhar no Deus Todo-Poderoso. Ele deve permanecer no singular, pois a Bíblia nunca menciona arcanjos como um grupo, mas sim o próprio arcanjo. No contexto do Antigo Testamento, Miguel é primariamente vinculado à nação de Israel, sendo chamado por Deus de príncipe de seu povo escolhido. Ele desempenha o papel de primeiro-ministro na administração divina do universo e atua como mordomo angelical encarregado de realizar o julgamento. O livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, destaca a função protetora de Miguel. Naquele tempo, surgirá Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo. Será um tempo de angústia como nunca foi visto desde o início das nações. Mas naquele momento o seu povo, todos cujo nome está escrito no livro, serão salvos. Acima de tudo, ele é o defensor incansável do povo de Deus, conforme evidenciado em Daniel capítulo 10 e versículo 21, onde é referido como Miguel, seu príncipe. Sua responsabilidade se estende como mensageiro da lei e do julgamento de Deus, um papel que se destacou quando liderou o exército angelical em Apocalipse capítulo 12 versículos 7 ao 12, batalhando contra Satanás, o grande dragão, e suas hostes demoníacas. Durante a batalha final, Miguel e seus anjos desempenharam um papel crucial na vitória sobre Satanás e as forças das trevas, marcando o triunfo do bem sobre o mal. Na preparação para essa batalha épica, a Bíblia nos garante que Miguel sairá vitorioso. O inferno vai tremer. O céu vai se alegrar e comemorar. Satanás, também conhecido como Diabo e anteriormente como Lúcifer, o filho da manhã, foi expulso do céu com seu exército rebelde e continua sua luta até hoje. Satanás hoje pode temporariamente parecer estar ganhando uma guerra, tendo conquistado algumas batalhas significativas, mas o desfecho final é revelado. Um dia, ele será derrotado, e seu poder será removido permanentemente. As forças das trevas serão aniquiladas por Deus. Muitas pessoas se questionam como esse conflito surgiu no universo perfeito de Deus. O apóstolo Paulo se refere a isso como o mistério da iniquidade, em 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 7, pois o mistério da injustiça já está em ação. Somente aquele que lidera agora irá resistir até que seja tirado do caminho. Embora não tenhamos recebido toda a informação que desejamos, percebemos que os anjos caíram devido à sua rebelião contra Deus.
Em 2 Pedro capítulo 2 versículo 4, é mencionado que Deus não poupou os anjos que pecaram, lançando-os no inferno e entregando-os às cadeias das trevas para o julgamento. Em Judas 6 fala claramente ao colocar a culpa sobre os ombros dos anjos, os anjos, escreve Judas, conter-se não manteve a sua primeira posição, mas deixou a sua própria morada. O desafio de Lúcifer a Deus e a subsequente queda de cerca de 1/3 dos anjos que se juntaram a ele em sua maldade representaram a maior catástrofe na história de toda a criação. Quando isso aconteceu? Entre o início da criação e a entrada de Satanás no jardim do Éden. A questão crucial não é apenas quando os anjos foram criados, mas quando caíram. É difícil acreditar que o pecado deles ocorreu antes de Deus colocar Adão e Eva no jardim. Isso implica que até esse ponto, a criação dos anjos também era boa. Por quanto tempo Adão e Eva desfrutavam do jardim, antes da queda dos anjos e da tentação de Satanás, o primeiro homem e a primeira mulher? Essa é uma pergunta que permanece sem resposta, semelhante às crises mundiais atuais. A origem do conflito é descrita em Isaías capítulo 14 versículo 12 ao 14. Como você caiu do céu, ó Lúcifer, filho da alva! Como você caiu na terra, enfraquecendo as nações! Levantarei as estrelas de Deus, também me assentarei no monte da congregação, nos lados do norte. Quero subir acima das alturas das nuvens. Serei como o Altíssimo. Antes de sua rebelião, Lúcifer, um anjo de luz, é descrito de maneira vívida em Ezequiel capítulo 28 versículo 12 ao 17. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e dize-lhe, e assim diz o Senhor Deus, tu és o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura, e sardonia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, no dia em que foste criado foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras de fogo andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei, profanado, do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras de fogo. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Alguns acreditam que, quando o anjo Lúcifer se rebelou contra Deus, até 1/3 das hostes celestiais do universo se juntaram a ele em sua revolta. Como resultado, uma batalha que começou no céu e continuou na terra, e culminará no Armagedon, com Cristo e seu exército angélico triunfando. Leslie Miller, em seu excelente livro, Tudo sobre os Anjos, destaca que as escrituras ocasionais se referem aos anjos como estrelas. Isso explica por que Satanás foi chamado de estrela da manhã antes de sua queda, conforme falo por João uma condição a esta descrição em Apocalipse capítulo 12 versículo 4. E a sua cauda retirou-se a 1/3 das estrelas do céu e lançou-as na terra. E o dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar à luz, para devorar o seu filho assim que nasceu. Embora a terra seja o palco principal do conflito, é uma batalha que transcende todo o universo. É surpreendente considerar que, mesmo com nosso breve tempo neste planeta,
desempenhamos um papel significativo nesta batalha que se desenrola por séculos. A participação de seres sobrenaturais no espaço exterior nesse conflito é algo inacreditável para nós. Tudo teve início no Jardim do Éden, situado entre os rios Tigre e Eufrates, no Oriente Médio. A cabeça de Satanás será esmagada à medida que as forças de Deus se intensificarem ao fim dos tempos. Miguel, o arcanjo, está atualmente preparando suas forças para a batalha final, o Armagedon, sob a autoridade de Deus. A última cena descrita na Bíblia e a do céu. Apesar de Satanás ser essencialmente um inimigo derrotado, Deus ainda não o removeu completamente do cenário mundial. No entanto, a Bíblia ensina que Deus usará anjos para julgá-lo e eliminá-lo completamente do universo. Quando Jesus retornar pela segunda vez, o arcanjo Miguel o proclamará com um grito triunfante. Além de proclamar a maravilhosa notícia do retorno de Jesus Cristo, também traz uma mensagem de vida para todos os que morreram por Cristo, aguardando a ressurreição. Como destacado em 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 16, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande ordem, e com voz de arcanjo, e com o toque da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. No contexto da comunicação divina, o profeta Daniel nos apresenta Miguel, indica uma resposta de Deus por meio de um mensageiro que opôs oposição, e mais eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio me ajudar. Daniel capítulo 10 versículo 13. Nesse cenário, Miguel se comprometeu a garantir a passagem livre da palavra de Deus. Seu papel de lutador espiritual é evidente em todas as instâncias mencionadas. Dando a Miguel o título de general pode ser proteção, pois sempre o vemos envolvido em alguma forma de luta espiritual desempenhando um papel crucial na proteção de Israel. Ele é referido como príncipe desta nação assegurando a salvação do povo cujos nomes estão escritos no livro. Essas influências angelicais nos assuntos humanos são muitas vezes subestimadas, mas sua importância é vital para compreendermos a interação entre o divino e o humano. A batalha contínua e amarga entre os santos anjos consagrados a Deus, e os anjos das trevas aliados a Satanás é vividamente revelada em Daniel. Descrevendo uma intensa luta entre as forças angélicas de Deus e os demônios das trevas no Antigo Testamento, Daniel compartilha uma experiência marcante. Durante 3 semanas de luto, abstendo-se de alimentos finos, carne, vinho e ungüentos, Daniel estava às margens do rio Tigre quando um homem vestido de linho surgiu diante dele. O rosto desse ser brilhava como relâmpago, seus olhos eram como tochas, e sua voz ecoava como o estrondo de um grande grupo de pessoas. Enquanto Daniel testemunhava essa visão singular, seus companheiros fugiram para um local seguro, sentindo uma poderosa sensação de mau presságio. Abandonado por sua própria força, Daniel está sozinho com o visitante celestial. A influência desse indivíduo sobre ele era tão forte que, embora mergulhado em um sono profundo, Daniel foi despertado pela voz do anjo Gabriel. A narrativa revela a jornada do anjo desde o momento em que Daniel começou a orar, interrompido por um senhor demônio que o atacou na batalha, impedindo seu avanço. Então, Miguel interveio para auxiliar o anjo subordinado, permitindo-lhe ordens com sua missão para Daniel sem obstruções. O anjo tinha uma mensagem crucial para transmitir, revelar a Daniel as predições divinas para o mundo, especialmente para Israel no fim dos tempos. Diante dessa revelação, Daniel enfraqueceu, perdendo a capacidade de falar. O anjo, então, tocou seus lábios, restaurando sua força e habilidade de comunicação. Após cumprir sua tarefa,
o anjo coincidente com Daniel sua intenção de retornar para enfrentar o príncipe demônio na iminente batalha entre as forças do bem e do mal. Daniel, durante esse encontro, não experimentou alucinações ou sonhos, foi uma experiência tangível com uma pessoa real. Ao falar fervorosamente por 3 semanas, sustentado pelo jejum, Daniel alcançou um grande sucesso. O anjo enviado do céu veio a ele para comunicar que suas preces foram ouvidas. Essa experiência destaca que os atrasos não equivalem a negações, e a vontade permissiva de Deus está intrinsecamente envolvida em todos os aspectos da existência humana. O anjo encorajou Daniel, ressaltando que desde o primeiro dia em que buscou entendimento e se humilhou diante de Deus, suas palavras foram ouvidas. Mesmo diante da resistência do príncipe demônio por 21 dias, a resposta divina estava no caminho. Então, Miguel, um dos principais príncipes, veio em meu auxílio, pois eu estava retido ali com o rei da Pérsia. Agora, estou aqui para esclarecer o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a um tempo que ainda não chegou. Daniel capítulo 10 versículo 11 ao 14. Além das referências no Antigo Testamento, encontramos Miguel novamente no Novo Testamento. No livro de Judas, especificamente no 9º versículo, Miguel é chamado de arcanjo, e é mencionado sua batalha com Lúcifer pelo corpo de Moisés. Com a assistência do Senhor, Miguel prevaleceu. Este confronto não foi o único entre Miguel e Lúcifer, como João relata no livro do Apocalipse, e houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram, mas não prevaleceram. O lugar deles não foi mais encontrado no céu. O grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, foi expulso. Ele enganou o mundo e foi lançado à terra, junto com seus anjos. Apocalipse capítulo 12 versículos 7 ao 9. Aqui vemos Miguel liderando um grande grupo de anjos, sendo aparentemente o principal guerreiro de Deus. Num passado distante, uma guerra aconteceu nos céus, onde Miguel e seus anjos enfrentaram Satanás e seus anjos caídos. Deus utiliza seus servos para proteger os indefesos diante de Satanás e seu exército malévolo. Satanás foi incapaz de prevalecer, e nenhum lugar foi encontrado para ele no céu. Os anjos de Deus são verdadeiramente imparáveis, marcando uma distinção inconfundível entre eles e os demônios. Esta qualidade singular se destaca na comparação com a força das hostes celestiais. Em todas as batalhas, os anjos emergem vitoriosos, aniquilando completamente o inimigo. A confirmação dos anjos é exigida por sua infalibilidade. Sua força é incomparável quando confrontada. Eles desempenham o papel de guarda-costas supremamente eficaz dos santos. Os anjos de Deus são, verdadeiramente, invencíveis, destacando a distinção inigualável entre eles e os demônios. A força dessas hostes celestiais é expressa de maneira sublime no Salmo 103 versículo 20, Bendizei ao Senhor, vós, seus anjos, vós que o excedeis em poder, que cumpriu os seus mandamentos, ouvindo a voz da sua palavra. Em todas as contendas, os anjos prevaleceram, eliminando completamente qualquer adversário. Sua confiança emprestada é fundamentada na infalibilidade, não havendo desafio que possa se comparar à sua imensa força. Eles continuam a ser os guarda-costas mais eficazes dos santos.